Eu reputo que foram 3 as principais razões do modelo brasileiro de fiscalização que ajudaram muito nesse crescimento considerável de arrecadação. São o uso intensivo de tecnologia. A administração tributária brasileira não fica a dever à administração tributária nenhuma do mundo, eu falo isso com uma certa segurança. Nós temos um aparato tecnológico invejável, a possibilidade do contribuinte declarar seus próprios débitos. Essa estrutura que foi criada do lançamento por homologação, ela é muito benéfica. Se vocês terem uma ideia, 95% do que se arrecada hoje em dia no Brasil é espontâneo, ou seja, o contribuinte declarando e pagando. Nós somos sempre muito poucos. Nós somos muitos auditores para muita coisa para verificar. Se nós, com esse modelo, nós conseguimos otimizar nossa atuação. Nós vamos verificar o que ele não declara. E o fluxo de arrecadação vem constante. E um processo de simplificação que ocorreu ao longo desse período que eu levantei a arrecadação. Aqui eu vou falar um pouco da tecnologia, né? Ela nos beneficiou muito. Aliás, a nossa administração tributária tem uma peculiaridade que talvez quase nenhuma do mundo tenha. No Brasil, nós temos muitos auditores oriundos das ciências exatas, né? Isso até foi o fruto da crise dos anos 80, início de 90, mas que acabou tendo um lado benéfico, né? Na área tecnológica, nós nos beneficiamos. Nós recebemos 27 milhões de declarações. Os Estados Unidos, só a questão dos 3 ou 4 anos, começou a atingir níveis de maciçamente entrega de declaração. Antes, há 5 anos atrás, ele recebia 4 milhões, quando nós já recebíamos milhões de declarações. Nós temos técnicas revolucionárias no mundo, que é o SPED, por exemplo, os arquivos magnéticos das empresas serem depositados num repositório, a fiscalização acessar diretamente, o fiscal individualmente no seu notebook, acessa o repositório do SPED. E já tem hoje em dia 1 bilhão e 400 mil notas fiscais. Qualquer contribuinte que faça uma operação, eu posso verificar para quem vendeu, qual o crédito que ele tem. Isso em tudo. Inclusive, com a folha de pagamento digital, os dados previdenciários também vão estar à disposição da fiscalização para verificação. E assim vai. Sistemas de seleção de contribuintes, os novos sistemas de emissão de autoinfração, controles de todos os procedimentos. Agora nós já vamos estar na era do processo digital. Praticamente nós já estamos nela. Todos os processos vão ser digitalizados, os novos já são digitalizados. Eu me lembro quando eu estava no conselho, a gente mandava um processo em diligência para determinada região. Aquela decisão era uma decisão que era difícil de tomar, porque você sabia que se você baixasse um processo de diligência, ele demorava em média mais de 1 ano para voltar. Com esse processo digital, com um clique de botão, e ele com certificação digital, o contribuinte vai ser notificado. Isso é uma revolução que nós vamos vivenciar isso nos próximos anos. Além disso, como eu falei, a nossa sistemática do lançamento por declaração facilita muito a verificação. O contribuinte apura, declara, e se ele não declarar, ele vai imediato para a cobrança. Nós ficamos por amostragem verificando. E para isso a informação é muito útil. Isso facilita o cruzamento de informações. Como nós temos grandes bancos de dados, muita informação, o nosso desafio é transformar esses dados em informação. Por isso que nós temos que investir sempre na seleção e na programação dos contribuintes. Mas isso permite que eu pressione o contribuinte. Ele nunca sabe que informação a Receita tem e ele é estimulado a sempre declarar cada vez mais. Porque se estabelece uma cunha fiscal, uma pressão sobre ele, e ele é estimulado. Por isso que esses níveis de recolhimento espontâneo alcançaram níveis tão altos. Por fim, o processo de simplificação que nós passamos. Para eu cruzar a informação de uma maneira eficiente, eu preciso cruzar de maneira fácil. E o ideal é que eu cruze com receita. Eu cruzo a informação que eu tenho e busco a omissão de receita. Isso foi um processo, uma migração aos poucos do imposto de renda para as contribuições.
O imposto de renda até a década de 80 era o principal tributo federal, fazendário, e ele foi perdendo espaço para as contribuições. E mesmo no imposto de renda, hoje em dia 95% dos contribuintes declaram pelo lucro presumido ou lucro real, ou lucro ou simples, que são tributações sobre receita. Então, muita informação. O contribuinte é obrigado a declarar e personalizado a declarar. E eu só tenho que cruzar com receita. Isso favoreceu muito essa busca e esse controle de omissão de receita. Todo o modelo foi construído para buscar a omissão de receita. Aqui eu cito dois autores, o professor Richard Burton, que é professor da Universidade de Toronto, professor de Harvard também. Ele escreve um livro que impactou muito a nossa história no desenvolvimento dos países em desenvolvimento. O livro é Tributação em Países em Desenvolvimento. E ele vai dizer isso, olha, países em desenvolvimento devem tender para uma tributação mais sobre o consumo do que a renda. Ele vem defender que deve-se evitar tributos difíceis do ponto de vista de quem vai cumprir a norma, tributos complexos do ponto de vista de quem vai controlar a correção da aplicação e, por fim, tributos politicamente controversos. E centra no conjunto desse o imposto de renda. Ele fala, olha, o imposto de renda é muito bonito, é um tributo que mede capacidade contributiva, enquanto as contribuições repassam a preço, elas são tributos indiretos, mas é difícil controlar o imposto de renda. Eu tenho que ter um investimento na administração tributária muito forte, e ele ele é um tributo difícil de ser feito, ele é complexo para quem controla, e é extremamente controverso. Basta falar, todo ano nós discutimos quanto nós vamos ter de dedução de educação, quanto vai ser o limite de previdência.